A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 4, versículo 37. O sacrifício pelo pecado por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizer e se tornar culpado, o seu pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e o imorará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre o chifre do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito, o trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imorará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre o chifre do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote o queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Aqui nesta palavra vem falando sobre o pecado, sobre o sacrifício pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Ali vem nos falando sobre o sacrifício do pecado, porque cada um de nós fazemos pecado, cada um de nós temos algo de errante diante do Senhor, e o Senhor ele reconhece, o Senhor nos perdoa, e a gente temos que entender que nós temos que entregar o sacrifício pacífico diante do Senhor. Nós temos que entregar o nosso sacrifício diante dele, para que ele venha receber o nosso sacrifício diante do altar do Senhor. E eu creio que através da palavra, através dos conselhos que Deus dá-nos a tua palavra, nós temos que entender que o melhor sacrifício é o nosso holocausto, é o nosso adoração. Quanto mais a gente entregamos o nosso sacrifício a Deus nos dias de hoje, entregamos o nosso melhor sacrifício, que é a melhor recompensa, a melhor adoração a Deus. Ele nos responde, ele nos traz à nossa memória tudo aquilo que possa ter alegria, tudo aquilo que possa ter paz, para que nós venhamos andar na tua presença mais e mais perfeito, porque através da tua palavra, Deus ele quer que nós andamos na presença do Senhor perfeitamente. Ele quer que eu e você andamos na presença do Senhor retamente. E quanto mais a gente conhecemos a palavra de Deus, mais nós temos que entender que algo perfeito vai acontecer. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. E quanto mais a gente conhecemos a palavra, nós conhecemos a Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus,
mas nós temos entendimento, nós temos intimidade para com Ele. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter razão e integridade com Deus, porque a palavra de Deus ela é fiel para nos cumprir aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele anda fazendo em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que quanto mais a gente andamos na presença dEle sendo perfeito, Ele vai nos renovando, Ele vai nos trazendo vitória em nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que compreender a palavra. Nós temos que entender o Evangelho dia após dia, para que a nossa caminhada com Ele venha a ser perfeito, venha a ser diariamente agradável aos olhos do Senhor. E o nosso sacrifício diante do Senhor tem que ser um sacrifício vivo, um sacrifício de adoração a Ele. Porque somente a Cristo, somente a Deus tem algo perfeito. Somente a Ele tem algo diferente. E quanto mais a gente conhecemos a andar na presença do Senhor, quanto mais a gente conhecemos a andar na palavra do Senhor, mais algo diferente, algo maravilhoso vai acontecer. Os nossos pecados o Senhor vai nos perdoar. Mas para isso acontecer, nós temos que entender que nós temos que estar em adoração ao Senhor Deus. Nós temos que estar em busca diante dEle cada dia mais, compreendendo o Teu amor conosco, compreendendo a Tua compaixão em nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, porque nós temos que entender que nós temos um Deus que pode mudar a história. Um Deus que muda a nossa história todos os dias. Mas para isso acontecer, nós temos que buscar somente a Ele. Nós temos que entender, nós temos que adorar somente a Ele. Nós temos que dar o nosso melhor sacrifício, a nossa melhor oferta de sacrifício, de adoração, de busca, de louvores, de ler a palavra do Senhor, de tantas coisas. Para o sacrifício dos dias de hoje não é mais sacrifício de animais, mas o nosso sacrifício nos dias de hoje é sacrifício de adoração, é sacrifício de buscar Ele cada dia mais. Se o seu sacrifício é ler a palavra, comece a ler a palavra, mesmo sendo difícil, mesmo sendo no momento atuais difíceis da sua vida. Leia a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o manual de Deus em nossas vidas. Se o seu sacrifício nos dias de hoje é orar ao Senhor, entre no seu quarto e adore ao Senhor e ore ao Senhor. Fale com Deus. Fale com Deus que Ele vai te ouvir. Fale com Deus que Ele vai perdoar os seus pecados. Fale com Deus que Ele vai entender o teu coração cada dia mais. Se o teu sacrifício é de ouvir louvores, comece a ouvir louvores. Comece a ouvir louvor diante da sua casa, diante da sua família, que o Senhor Ele vai te atender, que o Senhor Ele vai te moldar, Ele vai te responder com o sacrifício de oração, com o sacrifício de louvores. O Senhor, Ele vai falar com cada um de vocês, mas primeiro você tem que fazer o sacrifício diante do Senhor. Você tem que entregar um sacrifício diante do Senhor. Se o seu sacrifício no dia de hoje é conversar com alguém, comece a conversar, que Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar resposta do céu na sua casa. É isso que eu venho trazer na tua palavra, é isso que eu venho trazer na sua vida nesse dia de hoje. E eu creio que essa palavra vai falar com cada coração de cada dia.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre. Amém, irmãos.